Olá, eu sou o Gabriel Casviti, esse é o meu amigo André, e hoje nós iremos apresentar nosso projeto de estrutura de dados. Primeiramente, estes serão os arquivos que compõem o nosso projeto. A primeira função, a create, ela cria e retorna uma estrutura de deck, a fila dupla. Bom, a inserção de elementos no deck é feita de duas maneiras. A primeira maneira é inserindo elementos na frente do deck. E o que fazemos? Temos que voltar a uma casa com o front e então poder adicionar o elemento nessa casa. Primeiro nós verificamos se o deck está cheio e então verificamos se o front é igual a zero, porque se for, quando voltar, ele vai precisar ser o tamanho do vetor menos 1. Se não for zero, pode subtrair normalmente o front. Então adicionamos o valor nessa casa e aumentamos o count, que é a quantidade de elementos. Já a segunda maneira é adicionando elementos no final do deck. Então para isso utilizamos a função insertBack. Ela insere o elemento na posição do rear e então acrescenta 1 ao rear. Primeiro verificamos se o deck está cheio. Se não tiver, adicionamos o elemento na posição do rear. Fazemos uma continha para caso o rear esteja na última posição do deck. Se ela tiver, quando adicionar 1, ele não pode ultrapassar o limite do deck. Ele tem que voltar para o 0. E essa continha resolve isso. E então adicionamos mais 1 no count. A remoção de elementos do deck também é feita de duas maneiras. A primeira maneira é removendo elementos da frente do deck. E para isso nós pegamos a casa onde o front está marcando, removemos ela e atualizamos 1 no front. Primeiro verificamos se o deck está vazio. Se estiver, retorna o contrabarra 0. Se não estiver, como nós vamos retornar esse valor a ser deletado, precisamos salvar ele primeiro em uma variável, que é o value. E então deletamos ele do vetor, fazemos aquela continha para caso o front ultrapasse o limite do vetor, ele vá para 0 e não ultrapasse. E então subtraímos 1 do count. Já a segunda maneira, nós removemos o final do deck com o remove back. Então, para isso, nós atualizamos o rear, ou seja, subtraímos 1 dele, e removemos o elemento da posição rear. Primeiro, nós verificamos se o deck está vazio. Se estiver, retorna o contrabarra 0. Também verificamos se o rear está na posição 0. Se não estiver no 0, pode reduzir normalmente. E então também salvamos o elemento no value, deletamos do vetor, reduzimos 1 do contador e então retornamos o value. Os outros comandos são semelhantes àqueles usados em pilha e fila. São estes o size, que retorna a quantidade total de elementos que cabem no deck, o count, que retorna a quantidade de elementos atual no deck, nesse caso 2, o isEmpty, que retorna true caso o deck esteja vazio, e false caso não esteja vazio. Nesse caso, ele retornaria false, já que existem dois elementos dentro do deck. A função front, que retorna o elemento na frente do deck, nesse caso o elemento é o B. A função back, que retorna o elemento de trás do deck, nesse caso o D. E por último, a função clear, que remove todos os elementos do deck e retorna ele vazio. Bom, agora a gente vai fazer uma demonstração do código rodando. Primeiro, quando o usuário insere 1, ele vai chamar a função insertFront e ele vai adicionar o elemento que o usuário digitar na posição front do deck. O input 2 chama a função insertBack e adiciona o elemento digitado pelo usuário na posição back. O input 3 chama a função removeFront, que remove o elemento na posição front do deck. Já o input 4 chama a função removeBack, que remove o elemento na posição back do deck. O input 5 chama a função front, que retorna o elemento na posição front do deck. O input 6, ele chama a função back, que retorna o elemento na posição back do deck. O input 7 chama a função count, que retorna a quantidade atual de elementos no deck. Já o input 8 chama a função size, que retorna a quantidade total de elementos que o deck suporta. O input 9 chama a função isEmpty, que verifica se o deck está vazio ou não, e retorna. Já o input 10 chama a função clear, que remove todos os elementos dentro do deck e retorna ele vazio. Por fim, o input 11 encerra o loop e finaliza o programa.